Tempo de escola é tempo marcante. Desde que a gente entra para a escola, nossa personalidade ganha novos rumos. Descobrir o mundo é a mais fascinante das oportunidades que a escola oferece a cada um de nós. Todos nós somos marcados pela lembrança do tempo de escola. Neste vídeo de memórias, Ney Carvalho nos relata o seu tempo de escola, a sua primeira escola na cidade de Resplendor, no estado de Minas Gerais. Nos conta da sua primeira professora, do seu processo de aprender a ler e escrever, do seu entusiasmo com a matemática e dos conflitos do seu pai com o diretor do ginásio quando Ney cursava a segunda série ginasial. E que, por esses conflitos, teve que abandonar a escola. E, desde então, não conseguiu mais prosseguir com a carreira de estudos que tanto a entusiasmava. O depoimento de Ney Carvalho sobre o tempo de escola nos conta de um momento da história no qual, sem nenhuma dúvida, as oportunidades de acesso aos estudos que era dada às mulheres eram bem mais reduzidas que as chances que eram dadas aos meninos. Vamos acompanhar o depoimento de Ney Carvalho sobre a escola. Foi lá na cidade de Resplendor, né, Minas Gerais. Então, eu estava com 7 anos. Não sei se vou conseguir chegar no final, porque me emocionou mesmo essa pergunta. Tem história, né? A minha mãe teve um problema de saúde, né? E o tratamento só podia ser em Vitória. Como o papai trabalhava na estrada de ferro, tinha todo o suporte, né? Ela foi trazida para Vitória. O problema dela era cerebral, né? Então, foi trazida para Vitória e ficou para poder ser internada num hospital especial para tratamento. E na época, eu estava com 6 anos. Me lembro que lá em Resplendor, não deixaram que eu visse minha mãe. Né? Então, chegou uma mulher lá em casa, ela até trabalhava, ela era gerente do correio, era vizinha, o correio era pertinho da nossa casa, ela chegou, me pegou assim, me levou no quarto, abriu a porta do quarto e mostrou minha mãe. Então, não acharam legal aquilo, né? E, então, resultado, minha mãe foi trazida para Vitória, ficou uns dias na casa do tio Jusa, né? E depois, nesse tempo, meu tio Jusa morava, parece que em Goiabeira, parece que era, naquela casa de estuque, né, que as pessoas sabem como que era feita, coberta com palha de coco. Tudo bem, naquele tempo, o normal era isso mesmo, para quem não tinha condições financeiras de ter uma casa de tijolo, né? Resultado, eu fiquei um tempo aqui, passei o Natal, não sei se já contei essa parte desse Natal que eu passei aqui, passei o Natal, depois a gente foi para... a minha mãe ficou internada, então a Estrada de Ferro mandou meu pai de volta para a cidade que ele trabalhava, para a estação de Resplendor. Eu fui junto. Na Resplendor, nós tínhamos vizinhos, assim, tinha outro casal de guarda-chaves, que morava um guarda-chave nosso vizinho, a casa era aquela casa conjugada, de 2 moradas, né? Um guarda-chave morava numa parte e o outro na outra. Então, essa nossa vizinha era muito amiga da minha mãe, tinha também a Dindinha, que os meninos aqui, todo mundo aqui em casa chama de Dindinha, era a Rosa, que era vizinha, era com 13 anos, o pai pegou lá no interior de Resplendor e deu para a família, deu para esse pessoal. E essa Rosa, então, era nossa vizinha também, né? Embora ela morava nessa casa e trabalhava, dos portugueses. A família de portugueses também, nossos amigos demais. Então, esse pessoal todo se juntou e passou a tomar conta de mim e do meu pai, né? Eu não me lembro como que se fazia, por exemplo, o almoço, não lembro. Esse pedaço eu apaguei da minha memória. Mas eu sei que eu tive todo o suporte desse pessoal durante o quê? Acho que foram
eu tinha 7 anos e pouco, né, quando isso aconteceu. Um tempo antes, eu morei com minha madrinha daí, que eu já contei, depois de morar com o papai. Então, vamos ao dia que eu fui ser matriculada. A Rosa, que era essa Dindinha, foi quem era que tomava conta de mim o dia todo, mesmo trabalhando na casa desse pessoal onde ela foi adotada, né, onde ela foi pega lá no interior. Era costume, normal. As famílias mais pobres lá da roça davam os filhos para quem tinha condições, mas para eles trabalharem, né? Então, a Rosa me levou na escola. A escola era a gente se matriculava na igreja católica que tem lá até hoje, lá em Resplendor. Tinha, assim, um cômodo, uma sala, onde a gente chegava e fazia matrícula. Então, a Rosa foi e fez a minha matrícula nessa escola. E passou-se um tempo, né? E a professora era Dona Mariazinha, Dona Maria Sérgio Barcelos, né, que a família não morava mais lá, mas o pai dela foi farmacêutico naquela cidade, tem até um prédio lá ainda, que era dessa família, né, então eram 2 irmãs, Dona Mariazinha e Dona Zilá. Dona Mariazinha foi minha professora da primeira até a 4ª série, né, que era normal naquele tempo. Pessoa maravilhosa, gostava demais de mim, eu também gostava demais dela, né, e então, eu sempre fui uma aluna muito educada, muito, muito fiel aos aos professores, né, a professora e os colegas também, né, eu acho que era assim, cidade pequena, então todo mundo se conhecia, todo mundo, né, e, nossa, meu tempo na escola foi maravilhoso, eu era muito aplicada, e resultado, então, o tempo passou. Quando eu estava com 9 anos, no mês de setembro, minha mãe voltou para casa, ficou curada, né, foi o tratamento aqui em Vitória, e ficou curada, voltou para casa, né, o tratamento dela foi, eu nunca falei isso, mas minha mãe ficou internada no hospital Adalto Botelho, quem tinha problemas cerebrais, né, mas graças a Deus voltou para casa, né, depois disso era uma pessoa muito trabalhadeira, até esses dias agora eu estava até me lembrando, porque na novela que está passando, na novela das 9, tem o Velho do Rio, né, e lá em Resplendor tinha o Caboclo da Água. Você perguntou da escola, já estou indo lá nas lavadeiras. Então, assim, a gente tinha esse tal desse caboclo d'água, sabe? Era alguém que parecia sair de dentro da água, uma coisa assim meio corcunda, né? Aquele tempo corcunda fazia medo. Todo mundo tinha medo de corcunda. Então, saía aquela coisa de dentro do rio, né? E dava carreira, assim, por volta de 6 horas da tarde, estava começando a escurecer, porque as lavadeiras lavavam roupa e quaravam, botavam roupa para quarar no sol, naquelas gramas, perto das pedras, né? Então, resultado, tinha esse caboclo d'água que aparecia lá, sabe, não sei de onde saiu, eu sei que, aliás, saía de dentro d'água, mas ninguém passou para explicar, né, então, dona Ney, nunca vi não, sabe, porque nesse horário, por exemplo, a dona Ney tinha ido para casa, mas tinha essa história também. E aí, Jorge, eu né, frequentei a escola lá durante os 4 anos, dona Mariazinha maravilhosa, a nossa diretora era de uma família, né, tradicional da cidade, e todo ano ela ia passear no Rio de Janeiro, e o que acontecia? Ela trazia uma caixa de bombons, chegava na sala e falava, olha, eu vim do Rio de Janeiro, trouxe uma caixa de bombons, mas eu vou aplicar umas perguntas. Quem acertar, ganha um bombom. Olha, aquilo a gente ficava numa aflição danada. E como a Ney era a melhor aluna em matemática, né, que hoje não é mais matemática, é aritmética, sei lá, nem sei como está se chamando hoje, era matemática. Então, aliás, era aritmética. Então, ela fazia as perguntas e quando ela terminava de fazer, eu já respondia. Então, todo ano que ela ia no Rio de Janeiro, das férias, voltava, a Ney ganhava um bombom. Nossa, aquilo era uma festa, né? E também, nós temos um colega também, o Juarez. Hoje ele mora em Belo Horizonte, né? Já foi vereador, deputado em Minas Gerais. Juarez Lopes, aquela tentação, não dava sossego para a professora, né? Uma vez ela falou assim, olha, você traz uma varinha de goiaba para eu poder te dar umas varadas, porque você não tem jeito. Ele levou a varinha de goiaba. A professora trouxe aqui a varinha de goiaba para a senhora me dar umas varadas para eu tomar jeito. Então, a gente estudava no salão grande, não era escola mesmo, né?
naquele tempo não tinha ainda, então era um armazém antigo que alguém aqui, a prefeitura, o estado, sei lá, alugou, e a gente estudou naquele local. Tive colegas maravilhosas, já tinha certo, assim, a colega que era melhor em português, né, a outra que era melhor em aritmética, que no caso era eu, durante os 4 anos que a gente estudou, e a nossa festa de final do ano foi maravilhosa, sabe, muito bonita mesmo, e até hoje ainda tem, assim, algumas, assim, umas poucas colegas, né, daquele tempo, que a maioria já faleceu, né, outras se mudaram, casaram, se mudaram da cidade, mas eu ainda tenho algumas, outra coisa que a gente tinha muito também, eu criei um grupinho, nós tínhamos umas 5 ou 6, que todo lugar onde uma ia, a outra também ia, isso desde a escola, depois a adolescência, né, e nós tínhamos também, nós também trabalhávamos na igreja, eu até ajudava a cantar nos meses de maio, né, e depois, porque adolescente, no mês de maio, trabalhava nas barraquinhas da igreja. Então, a minha história da escola é isso aí. Quando foi depois, eu saí, fui estudar, já tinha um colégio particular em Esplendor. Então, eu fui matriculada lá e estudei a primeira série ginasial. Claro que quando eu saí da 4ª série, foi uma festa, né, maravilhosa. Eu me lembro que eu tinha uma afilhada, eu com 11 anos, eu já ganhei um afilhado, né, meu primeiro afilhado. Ele hoje mora aqui em Vitória. O pai dele era o chefe do meu pai e gostava muito de mim. Então, a minha comadre, Dona Abigail, que a gente chamava de Dona Biga, no tempo que minha mãe estava internada, ela, assim, no sábado, eu ia para casa, tudo pertinho, eu ia para casa dela, ela arrumava, fazia trança no meu cabelo, fazia caixinha no meu cabelo para poder ir com a Euzi para a escola, para a igreja no domingo, né? Então, isso são coisas da minha infância. Eu tive muita gente boa junto de mim, muita gente carinhosa, né, que ajudou a cuidar de mim quando a minha mãe não estava, né, então, assim, foi uma infância que não foi, assim, uma infância triste, não. Não foi o período escolar também, não, porque sempre tinha alguém que me ajudasse, né, nós tínhamos essa Rosa, né, essa que era vizinha da Dindinha, ela arranjou um namorado, o namorado tinha ido para a guerra, então pediu para eu escrever as cartas. Olha, eu não sabia nem escrever direito. Acho que era o 2º ano que eu estava. Eu não me esqueço disso. Eu me lembro o nome do rapaz, era João. Aí eu escrevia primeiro Feijão. Feijão eu sabia escrever na escola, podia escrever feijão. Mas o João não. Então eu escrevia primeiro Feijão, depois tirava uma letra e botava amigo, e ficava João. Não me esqueço desse pedaço aí, sabe, Jorge? Então, assim, graças a Deus, tive muita gente boa na minha vida. Outra coisa, assim, também, quando nessa faixa de 8 anos, né, 9, as famílias, eles juntavam ali as crianças, botavam sentado no chão e davam para a gente descascar uma fruta que tinha lá que fazia sabão. Só que essa fruta era venenosa, né? E nós sentávamos e dava cada um pouco daquela fruta para cada um descascar. Era pinhão o nome da fruta. E eu me lembro que a gente sentava e descascava aquilo ali. Claro que a gente ganhava também ali, né, um café melhorzinho, né? Um café acompanhado. Então, assim, essa foi a minha época da escola, né? Graças a Deus, estudei. Não fiz o colegial, né, depois, porque era só essa escola particular, né? E eu teve um problema, não sei se eu já falei sobre isso, que o trem pagador, aquele tempo, vinha um carro, né, uma máquina com um carro, um vagão, pagando os trabalhadores, né, os pessoal ferroviários. Então, esse trem atrasou. Resultado, Ney não foi estudar, né, no Colégio das Irmãs, porque só tinha Colégio das Freiras em Morés, né, mas meu pai falou assim, estudar no Colégio das Freiras como de graça, não vai, não. As freiras vão fazer ela de escrava lá, então ela não vai, não deixa ir de jeito nenhum. Resultado, daí não foi. Mas, graças a Deus, né, não completei o colegial, mas naquele tempo também não era tão, assim, não era fácil para qualquer um estudar os filhos, né? Eram mais famílias que tinham condições financeiras, porque mandavam os filhos para fora da cidade, né? E como essas meninas mesmo, filhos de português lá, vieram estudar aqui em Benevente, que é aqui no Espírito Santo, né?
e outras foram estudar em Aimorés, mas graças a Deus, Ney não ficou parada, não. Nem foi aprender a fazer tricô, crochê, nem aprendi de jeito nenhum. Aprendi a fazer o ponto, mas não aprendi a fazer nada. Aí resolvi, lá pelas tantas, resolvi ser costureira. E graças a Deus, né? Grupo Escolar Conselheiro Lafayette. Olha, lembrei na hora, escola enorme, né, Resplendor? Aprendi na escola. Na escola. Dona Maria Sérgio Barcelos. Foi ela, eu estudei com ela até a 4ª série. Isso era normal, né? A professora pegava aluno na 1ª série até a 4ª série. O Jorge, não, como eu falei, né? Tinha o Juarez, que eu lembro, né? Mas, assim, colega de sala, eu acho que não tem mais não, porque muita gente, muitos deles mudaram, né? Foram para a cidade maior, foram para Governador Valadares, outros foram para, como eu falei, o Juarez foi para Belo Horizonte, né? O pai tinha ganho descoberto uma pedra preciosa, muito grande, acho que é a maior do Espírito Santo, maior de Minas Gerais. Então, claro, ficaram ricos, né? E ele foi embora para Belo Horizonte, estudou, virou até deputado, vereador, deputado lá em Belo Horizonte. Agora, tem os outros, eu, sinceramente, não me lembro dos outros, não. De pessoas, né? Isso. Não tem de colega menina, por exemplo, eu era melhor em matemática, em aritmética, né? A outra melhor, a Ângela, que era de família tradicional, era melhor em português, essa faleceu há muitos anos, né? E as outras também, a maioria já faleceu. Eu gostava de tudo, sabe? Uma lembrança, não, mas eu acho que acontece a lembrança de você de jogar pedrinha para cima. Na hora do recreio, a gente estava brincando de belisco, né? Era um punhado de pedras, mais ou menos assim, a gente jogava para cima, caía no chão, então era aquele jogo ali durante o recreio. Eu estava assim, a minha professora então me chamou. Aí eu fui lá ver o que ela queria. Ela falou assim, por que você está piscando esse olho? Eu falei assim, eu piscando? Ela falou, eu estou daqui vigiando vocês brincando, e você está piscando mais do que jogando. Resultado, tinha problema de vista naquela época. Mas eu me lembro também assim, por exemplo, mês de maio tinha as barraquinhas na igreja, né, durante o mês todo. Então a professora falava assim, Ney, qual o dia que a sua mãe vai fazer aquele bolo gostoso que ela faz? Dona Mariazinha, eu vou perguntar. Tal dia ela vai fazer o bolo para mandar para o leilão. Então acontecia, a professora ia, e o bolo fosse o preço que fosse, ela arrematava aquele bolo. Porque ela achava o melhor bolo que ela tinha comido. Isso aí eu não esqueço nunca. Né? Ela estava do bolo piquenique, que chamava o nome do bolo. A escola pública, porque, como eu falei, não tinha, a gente fazia matrícula na sacristia da igreja. Por quê? Porque não tinha ainda o local, né, para começar as aulas. Mas depois arranjaram um armazém lá, né, um espaço que era um armazém, devia ser armazém de café, né, porque é a região do café, e então a gente foi estudar nesse armazém, né. Eu não estou me lembrando direito como que eram as carteiras, mas eu acho que as carteiras mais antigas, não era assim banco, não, eu tenho que pegar as carteiras, aquelas mais rústicas, mais, né, a gente ainda encontra alguma por aqui, 2 em 2. Ginásio, sinceramente, eu apaguei de memória o nome do ginásio. É o professor que veio de fora, né, e montou esse ginásio lá em Resplendor. O trem já estava em Aimorés. Aimorés é uma cidade próxima, né, Aimorés, depois tem Itueta agora tirou do mapa, né, saiu, mudaram a cidade para outro lugar. Então, tinha Aimorés, Itueta e Resplendor. O trem pernoitou em Aimorés. Então, amanhã, no dia seguinte, já estava em Resplendor, né? Então, aliás, daí a 2 dias estava Resplendor. Então, já tinha conversado com o diretor da escola, né, que o trem estava em Aimorés e ele demorava um pouquinho para chegar. Não dá para chegar no dia da prova. Só que, na hora, ele não teve, assim, a capacidade, né, de ele próprio ir lá e falar, Ney, você não vai fazer a prova porque o seu pai não pagou a parcela desse mês. Então, ele mandou o secretário falar da notícia, né? Então, eu juntei minhas coisas e fui embora. Isso, Jorge, gerou uma revolta na cidade,
porque nós éramos muito queridos, nossa família era uma família muito querida da população, entendeu? Aqueles casais, aquelas famílias tradicional, né, vamos dizer assim, ricas, todo mundo me conhecia, todo mundo tinha um carinho especial por mim, por ver tudo que eu passei ali, né? As dificuldades quando minha mãe esteve internada e tudo mais, então todo mundo se revoltou. Né, o padre, que era o nosso Frei Jaime, ele era espanhol, foi ele que sugeriu que eu fosse para Imorés, porque era o colégio da mesma irmandade dele, né? Eu falei assim, arranjo, ela vai estudar em Imorés. Papai falou, de jeito nenhum, vai virar escrava lá das freiras. Tenho a lembrança do professor de música, sabe? Era aquele professor de música que foi a igreja foi a igreja que trouxe ele para Resplendor, sabe? Não me lembro de onde que ele veio. Mas não era espanhol, não. Ele era, acho que de Minas Gerais mesmo, mas uma cidade lá por não sei aonde, lá perto de Belo Horizonte. Então, ele veio. Mas ele é aquela pessoa, assim, mais simples, sabe? É assim, meio, vamos dizer assim, meio bobo, que os alunos faziam hora com ele. Então, sabe, a gente enrolava um pouco, né? E sei lá, assim, legal pra caramba, todo mundo, nós gostávamos demais dele, mas a gente enrolava um pouquinho, não tem, assim, uma época que os alunos ficam assim, meio fazendo hora com o professor? Então, assim, um perguntava uma coisa, o outro respondia outro resultado, a gente não estudava para poder aprender mesmo, não, sabe? E terminava enrolando e ganhando nota boa. Mas eu não gostava, sabe de quê? Do inglês. Tinha francês, tinha francês e inglês. Por quê? Porque o francês era professora de lá da cidade mesmo, né? Gostava demais dela. Nossa, achava aquela professora maravilhosa. Mas o inglês foi na época da guerra, então vieram muitos pessoal de lá de fora, né? E veio uma mulher lá que arranjaram um sítio para eles morarem, e ela, como ela era professora lá onde ela morava, ela veio dar aula de inglês para nós. Mas aquela lemoa, sabe, assim, esquisita, já de meia, né? Mais para idosa do que para nova. Então, a maioria dos alunos não gostava da mulher, e ela era muito séria, muito assim, muito carrasca, né? Eu acho que lá onde ela morava, lá ela devia até bater nos alunos. Uhum. Então, a maioria da classe não gostava dela. Aí a gente enrolava. Por exemplo, era normal ela fazer assim, você errou essa pergunta? Fulana, você errou essa pergunta. Você vai copiar 200 vezes. Então, o que a gente fazia? Ao invés de estudar, a gente copiava as coisas. As respostas. Se ela mandasse copiar 100 vezes, 50 já estava pronta. Já pensou que cabeça de estudante de nós. E eu entrei nesse grupo aí, sabe? Eu fiz parte dessa turma aí. Então, em vez de estudar o inglês, mas é porque a gente não gostava da professora, não era nem da matéria, sabe? A gente não gostava da professora. Naquele tempo não podia reclamar de professora, não, né? Então, ainda mais ela veio lá no Secorrinha fugindo da guerra. Então, a gente tinha, assim, tipo assim, não vamos com a cara da professora, né? Aí a gente descontava no dever que ela passava. Tinha um colega, nossa, o pai dele era dono de um barzinho, por sinal, esse barzinho virou o quê? Coisa da cidade, né? Patrimônio da cidade. Porque tem lá até hoje, está lá o barzinho do mesmo jeito que era. Então, esse colega era filho do dono do bar, e ele trabalhava no bar também. Nossa, o João Marcos, ele era uma pessoa maravilhosa, pessoa, sabe, aquela pessoa, nossa senhora, foi uma das pessoas que, assim, que acharam absurdo, né? Sabe, o que foi na época, com a idade que a gente tinha, né? Ele achou, assim, um absurdo o que foi o papel do professor, né, professor Arthur. Então, eu me lembro muito do João Marcos, nossa senhora, João Marcos e Juarez Lopes. Juarez Lopes é o que foi para Belo Horizonte e virou deputado. Juarez era a tentação, né, mas era, nossa, legal pra caramba.